Olá a todos, voltamos aí então para mais uma parte do terceiro episódio, né? Agora falando sobre as máscaras, né? Na parte anterior desse episódio a gente falou, mostrou lá o site da Anvisa, né? Sobre o que é a máscara, os tipos de máscara e tudo mais. Hoje a gente vai complementar isso, né? E vai ter no caso já uma introduçãozinha para o próximo episódio, né? Que a gente vai falar sobre os tamanhos das partículas, né? Bom, a gente vai falar aqui então agora sobre os tipos de máscaras e utilizações, tudo que precisa saber. Isso aqui é um site para profissionais, um blog para profissionais de odontologia, então é onde se costuma usar máscaras também, né? Então vamos lá, com o aparecimento do coronavírus, o uso obrigatório de máscara também deu interesse por diferentes tipos de máscaras e utilizações. O profissional de medicina dentária está familiarizado com a utilização de máscara durante os tratamentos. Nos tratamentos dentários, a transmissão de partículas no ar entre o paciente e o profissional. Por sinal, é uma quantidade bem grande, né? Porque cada um daqueles aparelhinhos que são usados, a gente tem hora que realmente espalha uma quantidade bem grande de partículas, né? Só lembrando que esse site não é brasileiro, tá, gente? É um site talvez até de Portugal. Então, na transmissão por via aérea, existem dois mecanismos diferentes, tá? Então, existe a transmissão por gotículas, isso a gente vai falar no próximo episódio com mais detalhes, mas a gente já vai adiantando aqui. O que são consideradas gotículas? São partículas superiores a 5 microns, tá? O que é um micron? Você tem a sua régua em casa, você sabe que tem a menor divisão da sua régua é 1 milímetro, né? Se você pegar aquele 1 milímetro e dividir por 1000, é 1 micron, ok? Então, imagina 5 microns, tá? Partículas iguais ou superiores a 5 microns, que são emitidos durante a fala, ou tosse ou espirro, né? E aí podem não só ficar no ambiente, estar lá no ambiente e contaminar superfícies, né? Porque elas têm, como ela tem esse tamanho, elas tendem a seguir a lei da gravidade, né? Elas tendem a cair e ficar sobre uma superfície. Já os aerossóis são partículas mais finas e menores de 5 microns, tá? Então são emitidas pela respiração da pessoa, né, que podem ser transportadas a longas distâncias, então elas não ficam tão sujeitas à gravidade, elas podem ir mais longe, né? E também podem ser inaladas pelo dentista, aqui no caso, aqui, né, do exemplo. Só para lembrar aqui, ele dá uma lembrança aqui, para lembrar, o coronavírus mede de 100 a 150 nanômetros, ou seja, em torno ali de 1/10 de micron. Então é menor ainda que 1/10 de micron, pra você ter uma ideia. Realmente é uma partícula bem pequena. Então, dito isso, né, introduzindo esse detalhe, então a gente tem que lembrar então, dos tratamentos dentários, a emissão de gotas, que são de 5 microns ou maiores, e aerossóis, que são menores que 5 microns. Bom, há 3 tipos de máscaras, a gente já falou isso na parte anterior desse episódio, né? São as máscaras de tecido, né? As máscaras de uso não profissional, que a gente viu pela Anvisa, né? As máscaras cirúrgicas e a semi-máscara de proteção respiratória, né? São as máscaras com maior grau de proteção. Tem também a viseira, né? Aqui ele fala da viseira de ecrã de proteção para criar uma barreira adicional contra salpicos, né? Contra respingos, né? Para evitar os olhos e o rosto, porque a transmissão do Covid também vai pelos olhos, né? Então, se você, por exemplo, vai ajeitar a máscara e depois põe o dedo no olho, então você pode estar botando o vírus para dentro do seu corpo do mesmo jeito, né? Não adianta nada de máscara, né? Então, tem uma viseira também que às vezes é usada, né, nesses casos, né, por dentistas, mas nisso aí não considera como máscara aí, né? É só um complemento da máscara. Aqui ele mostra aqui uma figurinha das máscaras, né? Máscara de tecido cirúrgicas, a N95, né? E uma outra que é a FF2, são máscaras com maior grau de filtragem, né? Aqui ele fala das diferenças entre a máscara cirúrgica e a de proteção. Vamos aqui direto ao que ele está falando. A máscara cirúrgica, o objetivo dela é evitar a projeção de gotas emitidas pela pessoa que usa a máscara. Então o dentista, por exemplo, que está fazendo lá, está usando a máscara, ele não vai projetar essas gotas, não o aerossol, as gotas, tá? Contudo, ele não protege a inalação de partículas muito pequenas, que é o aerossol, tá? São os aerossóis aqui. Então tem 3 tipos de máscaras desse tipo aí. O tipo 1 com eficiência de filtração maior que 95%, bacteriana, tá, gente? Não é vírus, é bactéria. Bactéria é maior que o vírus. Vamos mostrar isso no próximo episódio. O tipo 2, a eficiência maior que 98%, e o tipo 2R, né,
ela tem a mesma eficiência, só que a resistência a salpicos, né? Bom, isso aí que a gente está falando é máscara cirúrgica, né? Já a máscara de proteção é um equipamento de proteção individual, serve de proteção respiratória, né? Sendo regulado o seu objetivo é proteger o utilizador da inalação de gotas, mas também de partículas do ar, que podem conter agentes infecciosos. No entanto, não protegem o paciente da expiração de partículas finas do profissional. Quer dizer o seguinte, quem está usando a máscara, ele vai estar protegido contra não só as gotas, mas as gotículas, como os aerossóis também. Mas a pessoa que não está usando a máscara já não vai estar protegida, porque essa máscara não segura o aerosol, tá certo? Ela é mais desconfortável, né? Tem uma resistência respiratória maior, então a respiração fica mais difícil. E tem 3 categorias também, né? Filtram 80% dos aerossóis, então não deixam sair, né? A fuga de ar para o exterior é menor que 22%, ou 94% ou 99%. São 3 classificações, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só para mais alguns detalhes que eu estou mostrando aqui também. O protetor de orelhas para você ajustar bem a máscara, né? Isso é importante. Se você não ajustar bem a máscara, também vai cair essa eficácia toda que a gente está mostrando. As falsificações, olha outro problema. Você compra uma máscara, eu vou comprar a melhor máscara que tem para meu uso mesmo. Pronto. Só que aí você descobre que é falsificado. Ou você nem descobre, né? Que é pior. Tá certo? Aí tem algumas normas que ele mostra também, tem os ensaios que são usados. A gente não vai... Terminou o artigo mesmo, então a gente queria só realmente mostrar um pouco mais de detalhes desses tipos de máscaras, né? Notando que aqui tem as máscaras de tecido, que são que a gente usa então no dia a dia. São máscaras bem menos eficientes, né? E essas máscaras cirúrgicas, que é a máscara intermediária, e essas aqui já são máscaras mais para quem trabalha na parte hospitalar, certo? Então é isso por hoje, gente. No próximo episódio a gente vai ver então essa parte das dimensões das partículas, né? E em comparativo com o que as máscaras podem filtrar, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo episódio aí.